Bem, Péricles, o Não Rio Sem Meu Rio tornou-se um projeto muito grande para o Trairi, né? Ele conseguiu mobilizar a comunidade inteira. Isso foi a fortaleza dele. Mas o início dele foi assim: em 88, houve um momento em que desbastaram as margens do Carrapicho, que era uma margem elevada, era pelo menos uns 4, 5 metros de areia, né? Antes de chegar a areia e, claro, a mata, a vegetação próxima ao rio, a margem do rio, que protegia o rio Trairi, o Carrapicho principalmente. E aí, uma das gestões achou por bem fazer tipo uma praia do Carrapicho, desbastou, né, com máquinas aquela elevação e naquela oportunidade criaram uma drenagem, né, das ruas, quer seja, as águas pluviais, as águas da chuva, tinha justamente um esgoto que caía dentro do Carrapicho. Ele levava as águas das ruas para dentro do Lagamar do Carrapicho. E isso deu para a gente entender que ia dar um problema futuro. E desde então a gente começou a ver essa situação e pensando o que fazer. Mas em dado momento eu lendo o livro do professor Zé Nery, né, professor José dos Santos Nery, um professor ilustre da nossa terra, e ele tem no livro dele, que ele tem um diário, inclusive, é um diário dele, e lá tem, nesse diário, eu encontrei Lagamares do Meu Rio. E eu lendo esse diário dele, quando eu encontrei esse tema do rio, e aí mobilizou que eu passasse a ter assim, uma vontade de criar um movimento em defesa do rio. Então, assim, o mentor para que a gente conseguisse fazer esse projeto funcionar, do Não Rio Sem Meu Rio, foi esse diário do professor Zé Nery com esse tema Lagamares do Meu Rio. Uma crônica, na verdade, é uma crônica dele, Lagamares do Meu Rio. Vocês precisam ver, uma coisa linda o que ele escreveu sobre o Rio Trairi, sobre os Lagamares. E aí, meu amigo, surgiu o Não Rio Sem Meu Rio. E nós passamos a cooperar. Nesse momento eu já estava na cooperativa, sócio de lá, cooperado lá. E houve um determinado momento, 2002, eu lembro a data porque foi numa Semana Santa, foi 19 de março de 2002. A Cooperai resolveu, por meio da Cooperai, resolvemos fazer um movimento mutirão de limpeza do Lagamar, do Carrapicho. E nesse momento envolveu muitas empresas locais, né, da iniciativa privada, e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e outra forte na época que existia no Trairi era a Fazenda Bom. E eu não dá nem para citar os muitos outros comerciantes que se envolveram, que foram muitos, mas todos eles, praticamente de Trairi, se envolveram nesse mutirão de limpeza do Carrapicho. E daí isso começou, foi o pontapé inicial desse projeto, que veio desaguar agora, né, em 2022. Na sequência dos anos, veio também o saneamento básico do município. E daí, como essas lagoas de estabilização do saneamento básico, esses efluentes dessas lagoas passaram também a desaguar no Rio Trairi, lá pelo Lagomar dos Poções, ali logo abaixo da ponte. E aí, gente, aí foi que o negócio acendeu mesmo. O problema do rio realmente começou a piorar bastante e em 2002 já estava insustentável a situação e começamos esse trabalho lá. Como a gente precisava mobilizar a comunidade sempre, né, para aquele movimento, a gente fez o seguinte: nós elegemos o dia 22 de março, que é o Dia Mundial da Água, quer dizer, não foi criação nossa, mas nós aproveitamos esse Dia Mundial da Água, que é instituído pela ONU. Então, sempre no dia 22 de março, nós realizamos eventos de limpeza do rio, de mobilização, de sensibilização das comunidades, né? Escolares, principalmente, a gente tem nas escolas. E naquela semana da água, a gente passava a ministrar palestras nas escolas. Eu, professor Ivani, Charles Robson, professor Cláudio. Então a gente fazia esse caminhar nas escolas do Trairi. E o projeto foi ganhando corpo, ganhando corpo, ganhando corpo. E aí chegou um momento, por exemplo, a gente realizava corridas de rua, né? Com premiações, tudo com o movimento do Rio. E chegou um momento que teve a parte cultural também, com música, dança, e aí foi mais forte. Precisamos criar o Show das Águas do Litoral Oeste. E o ano passado realizamos o 18º Festival das Águas do Litoral Oeste. É o Show das Águas do Litoral Oeste. E sempre tem a caminhada de estudantes pela rua, né? Tem os shows musicais e esse evento ele tornou-se regional. Os municípios vizinhos, a SEMASSE, os organismos de Estado que tratam do meio ambiente, passaram a conhecer esse projeto, né, que também veio nesse bojo de informações, veio a internet, as plataformas, e daí o Festival das Águas passou a ser conhecido em toda a região. E hoje é um movimento muito forte no nosso município. E em determinado momento, isso foi em 2013, eu estava 11 meses secretário do município, era secretário de Turismo e Meio Ambiente. E nessa oportunidade, nós fizemos uma mobilização mais forte para que a gente tivesse a condição de limpar esse rio. Fizemos um projeto para eólica, né, que hoje é a ENGIE. Antes
ela tinha o nome de Tractebel. E a Tractebel foi adquirida pela Engie, hoje é a Engie que nos dá esse suporte. E então, naquele momento, nós tivemos um projeto que foi de limpeza do Lago-Mar da rua e do Lago-Mar do Carrapicho. Foi feita essa limpeza, mas logo depois, passamos alguns anos novamente sem a manutenção dessa limpeza. E ele retomou tudo de novo. E aí o espelho d'água do Rio Trairi, dos Lagamares, estava praticamente acabado. E o Festival das Águas começou a mobilizar muito bem essas escolas e a gente sentiu que os administradores locais começaram a também entender que era uma coisa importante, né? E desagou agora com o Gustavo Moreira. Foi interessante porque a gente já vem desde 2002, mas nunca tinha tido assim uma mobilização da gestão pública em favor desse rio. E com o Gustavo Moreira, interessante e impressionantemente, dentro de 6 meses, ele já nos procurou, coordenação do movimento, não Rio Sem Meu Rio, e perguntou se a gente tinha um projeto do rio. Disse para ele que sim, passamos para ele tudo que a gente tinha de levantamento, de acervo, de estudo, né, de análise desses rios, de audiências públicas, fizemos inúmeras. E ele, com esse acervo em mão, ele conduziu até a Secretaria de Cidades, o secretário das Cidades, e conseguiu recursos para fazer essa coisa que está aí hoje. A gente sente a população inteira desse município, assim com uma nova autoestima, uma felicidade imensa. Então não teve só a limpeza do rio, veio também, ainda está em execução, mas só a parte que já está construída da urbanização desse rio, né, com o calçadão, com a parte de jardinagem, os espaços que vão ser construídos, quiosques, né, a parte de quadra de esporte, playground para criança. Então, isso criou um ambiente, a iluminação que é maravilhosa. Então, criou um ambiente para nós, da sede, que a gente já percebe que vai ser um ambiente não só para o Trairi. O Não Rio Sem Meu Rio, ele surgiu como um projeto da Cooperai, a Cooperativa Agropecuária do Trairi. O projeto precisava de um CNPJ, precisava de uma formalização. E então a gente estava na Cooperai, somos cooperados, somos sócios. Então a gente, naquele momento, com a diretoria, achamos por bem a cooperativa assumir esse movimento. Mas hoje ele, inclusive, já tem seu estatuto elaborado e a gente pretende realmente, porque a Cooperai não pode absorver tudo que um projeto, que uma ONG poderá fazer em favor dos mananciais de água doce do município. E o projeto formalizado com seu estatuto, né, e com a sua diretoria, né, com seus associados, seus cooperados, ele poderá ter sim recursos do Estado, da União e até recursos internacionais. Então a ideia é essa. Hoje a gente acha interessante porque está consolidado não só a ideia, mas também a execução, a realidade, né, com o que foi feito de limpeza desses lagamares. Mais de 100 toneladas de resíduos foram tirados de dentro desse lagamar. E também essa urbanização, que nos deixa muito felizes. Sempre que eu falo ali, eu sinto uma alegria, me sinto feliz. E sempre que eu vou lá, que agora eu estou indo muito, e não só eu vejo dezenas de pessoas caminhando pela manhã, à noite, e eu me sinto feliz que essa ideia tenha proliferado, tenha acontecido, né? O prefeito Gustavo Moreira, eu gosto de citar o nome, porque eu tentei com outros, né, e não consegui, mas agora ela está consolidada e a gente pretende realmente agora o seguinte, encontrar caminho de manutenção desse espaço sempre limpo, né, esse aparelho, esse equipamento natural sempre limpo. E o desafio é esse agora. O município às vezes não pode arcar sozinho, por isso que é interessante surgir o projeto agora formalizado, para que a gente consiga também recursos para ajudar também ao município a manter esse rio limpo, sempre limpo. Então pode-se dizer que dentro das propostas de intenção, Não Rio Sem Meu Rio tem o seu lugar especial aí com projetos futuros. Especial, Roriz, e também assim, já que a gente está falando do Não Rio Sem Meu Rio, dá a impressão que ele se estanca só nos lagamares, né? Ele está assim, é um projeto de preservação dos mananciais de água doce. Nós já tivemos problemas, e ainda temos alguns, com a Lagoa do Criancó, certo? A Lagoa das Almescas também ainda não foi vista com esses cuidados. E tem um interessante, que é o Riacho do Livramento, que é um dos afluentes do Rio Trairi. Esse riacho, ele está sendo estrangulado esses mesmos afluentes do saneamento básico. No inverno, né, com as chuvas, ele respira, né, se restabelece, mas nesse período agora, daqui até janeiro, ele vai sofrer as consequências da falta de chuva, da estiagem, e ele começa a minguar
porque os efluentes do saneamento é maior do que o seu volume d'água. E é esse que causa o problema também lá no Lago-Mar do Carrapicho. Então a gente tem um projeto que é tratado o Riacho do Livramento também, porque existe uma área dentro do município, da sede, que poucas pessoas conhecem, que é o sítio Munguba. Existe uma mata, uma floresta, na verdade, natural, que poucos conhecem. E a coisa lá é magnífica. Tem filmagem lá, tem fotografias. E a nossa luta com o prefeito e os prefeitos vindouros é essa: é tornar aquela mata preservada. Eu não tenho dúvida que qualquer trairiense adoraria passar um tempo assistindo aí momentos históricos, momentos únicos aí da jornada do Trairi aí. Acredito que dos últimos 20, talvez, tem coisa de 30 anos atrás. Isso, eu tenho de 30 anos atrás. Olha só. Bem. Basta lhe dizer que algumas fotos, vídeo nem tanto, né? Porque na época aí a gente não tinha câmeras como hoje, né? Nesse espaço que nós estamos aqui. Se o Evaldo e essa equipe tivessem naquela época, então, hein? Mas o que é que acontece? Em vários segmentos da nossa comunidade, né? Passa pelo meio ambiente, que a gente sempre teve essa preocupação com o rio, com os riachos, porque é vida para todo mundo, né? Não é só para o ser humano, ele é para a fauna, para a flora, é a vida. Tanto é que o nome é meio ambiente. Mas eu tinha muita coisa também das nossas causas, da nossa história, do esporte, das regatas, dos arraiais de São João, né? Do Ponto X, que quem é da nossa geração sabe. E a gente, infelizmente, perdeu algumas coisas, mas temos ainda muita coisa para mostrar. E assim, quem se preocupa com o Trairi, como a gente tem desde jovem, o padre Tomás Felio, ele chegou em Trairi, eu tinha 11 anos, e eu percebi ele fazendo essas filmagens daquela época, do nosso Trairi, 1970 para frente. Então, algumas coisas que o padre Tomás filmou estão aí fragmentadas com algumas pessoas. Então, a gente vai tentar juntar o que tem com cada uma dessas pessoas para a gente montar um acervo histórico do Trairi em vídeo. Na cultura e no turismo, as ações de Marcelo não param aqui. Ele já fez muito e vai fazer mais. No Avança Trairi. O povo do Trairi sabe o que quer. Não é ficar parado no tempo. A hora de continuar crescendo é agora. Marcelo Gordiano Barbosa, seu vereador. 40456 é o 40456 para vereador Marcelo Gordiano Barbosa. Barbosa. Barbosa Gordiano Barbosa, seu vereador. É o 40, 4, 5 e 6. Para vereador Marcelo Gordiano Barbosa, seu vereador. Para vereador Marcelo Gordiano Barbosa, seu vereador. 40, 4, 5 e 6 é o 40, 4, 5 e 6. Para vereador Marcelo Gordiano Barbosa. Dador 40, 4, 5 e 6. Para vereador Marcelo Gordiano Barbosa. 40, 4, 5 e 6 é o 40, 4, 5 e 6 para vereador Marcelo Gordiano Barbosa. 40, 4, 5 e 6 é o 40, 4, 5 e 6 para vereador Marcelo Gordiano Barbosa. Barbosa.